Tá podendo. Então, boa tarde, senhores, boa tarde a todos, boa tarde à imprensa. Obrigado por terem vindo. Nós vamos prestar contas à sociedade, a vocês, da Operação Ludus, que foi deflagrada na manhã de hoje. Essa operação, ela cumpriu alguns 14 mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, além de diversas ordens de suspensão de função pública, proibição de acesso a órgãos públicos, indisponibilidade de bens e outras medidas cautelares, que foram cumpridas em Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná. Então, essa operação abrangeu Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto e Ji-Paraná. Uma operação do Ministério Público, do CAEX e GAECO, com apoio da Promotoria do Urbanismo, da Promotoria da Saúde, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, através da COI, e do Tribunal de Contas. Nós estávamos há cerca de 7 meses acompanhando a movimentação, acompanhando o desenvolvimento das atividades dessa organização criminosa, que se instalou no poder público e praticou diversos crimes. Inúmeros crimes foram praticados, desde falsidade ideológica, fraude à licitação, peculato, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, vários outros crimes foram praticados por essa organização. Nós fizemos o acompanhamento, fizemos as investigações caminharam, apontaram quem eram os responsáveis pelo esquema que estava montado, e esse particularmente diz respeito à obra conhecida como o Novo Espaço Alternativo, uma obra do DR que foi terceirizada para uma empresa que está sob investigação, e em razão das provas que foram levantadas, em razão do que foi levantado nas investigações, pedimos as medidas cautelares para fazer cessar a atividade dessa organização criminosa. Os 14 mandados de prisão já foram cumpridos. Alguns dos que foram presos estão aqui do Ministério Público prestando depoimento, todos serão ouvidos aqui, mas não todos hoje. Uma parte deles já estão no presídio e virão ao longo do final de semana, ao longo da semana que vem, para serem ouvidos. Importante que trata de prisões preventivas e não prisões temporárias, e os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça. Então, eu quero aqui agradecer de uma forma muito especial o apoio que recebemos do Ministério da Justiça, através da Polícia Rodoviária Federal, que mandou agentes de vários locais do Brasil para nos ajudar, a Polícia Militar, através da Companhia de Operações Especiais, a Promotoria do Urbanismo, que fez um trabalho excelente, e o conjunto de esforços que foram empreendidos para que nós pudéssemos cessar mais esta organização criminosa que se instalou no poder público rondoniense. Maiores os nomes nós não, ainda agora não posso dizer qual a lista completa, porque ainda está sob sigilo, o sigilo da investigação não foi levantado. Existem ainda medidas em andamento, existem investigações em andamento, e isso nos obriga a ter uma certa cautela para revelar maiores detalhes dessa organização criminosa. Mas o que podemos já adiantar é que essa organização criminosa, ela estava atuando de uma forma específica na obra do Espaço Alternativo, aquela obra que é do governo do estado e foi terceirizada pelo DR para uma outra empresa. Então, essa organização está, nesse momento, ela está neutralizada, e os responsáveis, aqueles em que a investigação apontou como responsáveis pelas condutas delituosas, estão presas por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Nós queremos aproveitar essa oportunidade, senhores, para ressaltar que, em hipótese alguma, deflagrar operações, ter que prender pessoas, é motivo de satisfação. Muito pelo contrário. É motivo de angústia, de tristeza, mas é o dever, há de ser feito. Bom seria que não precisássemos fazer, bom seria que não fizéssemos porque não haveria necessidade, bom seria que todos tivessem o zelo necessário, o respeito necessário para a coisa pública, mas lamentavelmente isso não ocorre. No Brasil, mais de 100 bilhões de reais são desviados por ano pela corrupção.
Cerca de 2,3% do PIB brasileiro é desviado anualmente pela corrupção. Isso representa 4 vezes o que se gasta com o maior programa de assistência familiar do mundo, que é o Bolsa Família. O que se gasta com a corrupção, o que a corrupção desvia dos cofres públicos, representa 4 vezes o que se gasta com o Bolsa Família. São 100 bilhões de reais. Então nós estamos cumprindo o nosso dever. Por mais amargo que seja, nós vamos continuar cumprindo o nosso dever. E o nosso dever é zelar pela coisa pública. O nosso dever é fazer a defesa do erário, é defender o recurso público, afastando os ímprobos, os malfeitores dos recursos públicos da atuação. E nós vamos continuar fazendo isso. Quando deflagramos uma operação como esta, que envolve inúmeras entidades, Ministério da Justiça, aqui pela PRF, Polícia Militar, demais promotorias da saúde, do urbanismo, GAECO, CAEX, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas. Quando se deflagra uma operação como essa, toda essa análise passa pelo crivo de inúmeras pessoas, até que se chegue à conclusão de que é o momento de fazer essa deflagração. Os policiais, eles vêm para o momento da execução, mas o acompanhamento, a Polícia Civil trabalhou conosco, nós temos policiais civis atuando no GAECO, atuando no CAEX. Essas investigações têm muito material de acompanhamento, a prova é farta e no momento oportuno. As ações penais serão ajuizadas dentro do menor espaço de tempo possível e essas provas serão de acesso livre a toda a imprensa. Neste momento, eu peço desculpas por não poder entrar em maiores detalhes de como efetivamente ela funcionava. Mas o que posso adiantar, como já dito, é que havia fraude, houve fraude na licitação, houve fraude na constituição dessas empresas que executavam aquela obra. Houve uso de documento falso, houve peculato, houve falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Esses crimes, dentre outros, foram os crimes que a investigação revelou como que estavam sendo praticados por essa organização criminosa. Então nós hoje deflagramos esta operação e vamos continuar fazendo este trabalho. Eu me coloco à vontade, o inspetor, quiser usar a palavra, o comandante, eu que o subcomandante, doutora Luciana. A doutora Luciana é promotora do urbanismo e estava cuidando da questão daquela obra sob o aspecto civil. A doutora Luciana já tinha tomado algumas providências tentando fazer cessar aquela obra. O Tribunal de Contas já tinha sinalizado para que houvesse a cessação do pagamento daquela obra e as coisas continuavam acontecendo e nós estávamos acompanhando muito de perto isso e chegou-se o momento da deflagração e está efetivamente feito. Então, aquilo que nós pudermos responder, eu deixo a palavra tanto ao comandante como ao inspetor, como à doutora Luciana, pelo que nós pudermos responder. Obviamente, insisto, que não esteja aí dentro, amparado aí pelo manto do sigilo das investigações, que não foi levantado o sigilo das investigações, estamos dispostos a responder. Doutor, uma pergunta em duas perguntas em uma. Há alguma investigação sobre o governador envolvendo essa obra? O governador Augusto Moura e a outra. Dinheiro dessa obra, há algum risco que tenha sido utilizado na recente campanha eleitoral? E se estava na iminência do pagamento agora, por isso foi deflagrado? Os pagamentos, eles ocorrem através das medições, eles são periódicos. Então, vários pagamentos já foram feitos e outros pagamentos estavam para ser feitos sim. Então, conforme a obra vai avançando, são feitas as medições e os pagamentos ocorrem com muita frequência. A questão do governador, não entrarei em detalhes, mas apenas para deixar certo, quem investiga o governador criminalmente é o STJ. Então, qualquer investigação que envolva o senhor governador do Estado, a atribuição é do STJ e, por consequentemente, da PGR. Então, mas o senhor poderia adiantar se houve alguma doação dessa empresa para a campanha eleitoral? No momento, eu não posso entrar nesses detalhes.
está sendo feito análise bancária, está sendo feito cruzamento de informações, muito material foi apreendido, nós estamos com um vasto material, as buscas e apreensões foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal, que já tinha nos ajudado numa operação anterior, na Operação Feudo, e demonstrou uma habilidade excepcional para esse tipo de trabalho. Acredito que até pelo trato que a Polícia Rodoviária tem com as pessoas, ela consegue fazer com maestria. A Polícia Militar ficou encarregada das apreensões das pessoas que foram presas. Quem cumpriu os mandados de prisão foi a Polícia Militar e já trouxe para cá. Então, muito material está apreendido, muito material ainda está sendo apreendido, ainda está vindo para cá. Então, esses cruzamentos, essas análises bancárias, isso nós vamos falar para os senhores no momento oportuno. Quando as ações começarem a ser propostas, aí haverá o deslinde. O que nós podemos já adiantar, que o que se tem é que a obra estava com preço acima do que deveria estar, isso é fato. Vamos no primeiro momento, como ainda isso está, as análises estão, eu entendo que provoca até uma certa frustração à imprensa e gostaríamos de trazer maiores detalhes, mas eu conto com a colaboração de vocês. A investigação ainda está se desenrolando e não foi suspenso o sigilo da investigação. Então, qualquer coisa que nós falarmos além do que podemos, detalhes da investigação, estaríamos nós quebrando o sigilo decretado nas investigações. Tão logo se possa fazer isso, aí certamente essas informações serão de conhecimento de todos. O senhor poderia individualizar? Pode falar. O senhor poderia individualizar para a gente as condutas dos dois expoentes dessa operação, Lúcio Moschini e o prefeito lá de Ouro Preto, Alex Testoni? Eu posso falar a vocês que a conduta deles, levantada através das investigações, nos deu a segurança para pedirmos as medidas cautelares que foram pedidas. E foram robustos o suficiente a ponto de convencer o Tribunal de Justiça que aquelas medidas que foram pedidas eram de fato necessárias e foram implementadas. Então havia... Eles estão em vários presídios. Quando nós pedimos as prisões, nós já pedimos para que o juiz decretasse aonde eles deveriam ficar. Então, nós tivemos, não, exatamente, o bom de estar vivenciando essas experiências é que nós vamos aprendendo com elas. Então, para que não ocorresse o que ocorreu muito recentemente, quando nós pedimos as prisões, já pedimos ao desembargador que determinasse aonde eles ficariam e de lá só pode sair por ordem judicial. Então, cada um já foi, na ordem de prisão, já foi determinado aonde ele deveria ficar à disposição da Justiça. Algum desses presos estavam envolvidos na Operação Plateia? Não tem essa informação. Presidente, 14 mandados de prisões preventivas cumpridos. Acredito eu que todos nós temos a relação de 8 acusados identificados presos, que prestaram o exame de corpo de delito aqui no IML de Porto Velho. O restante tem como passar para a gente a identificação? Pois é, os nomes dos presos, como ainda a investigação está com o manto do sigilo judicial, nós não poderemos falar os nomes, mas seguramente esses que estão faltando são os policiais militares, são quatro policiais militares. Qual era a participação? Esses policiais militares nessa... Senhor comandante, o senhor quer explicar qual era ou quer que eu... Esses policiais militares, eles atuavam numa assessoria militar que foi instituída na Prefeitura de Ouro Preto do Oeste. Então, eles estavam lotados nessa assessoria militar e lá estavam fazendo trabalhos que não são trabalhos da atribuição constitucional da Polícia Militar. Houve algum pedido de prisão que foi negado? Nenhum. Os policiais de transporte de dinheiro podia ser uma dessas funções, desvios de função? Isso estaria... essa informação seria uma das informações que estão sob o sigilo. É a imputação que lhe são feitas, então eu não posso aqui individualizá-las. Foi vendido algum montante em espécie nas cartas? Arma, droga.
Em espécie, não. Em espécie, não. Importância sim, mas em espécie, não. Agora como eu lhe disse, estamos ainda fazendo, ainda existem equipes trabalhando. Pode ser que ao final, quando o relatório final seja apresentado, tenhamos surpresa. Mas as diligências ainda estão em andamento. Nós aguardamos. Podem ocorrer outras prisões? Nesse momento, não. Os 14 que foram pedidos já foram cumpridos os mandados e já estão presos. Pode ser que agora, o desenrolar das investigações com o material que está sendo apreendido, pode ser que nos autorize pedir novas prisões, mas no momento apenas esses 14. O que pode acontecer é que nas buscas que estão sendo realizadas pela PRF, estamos no campo das hipóteses, pode ser que algum instrumento de uso proibido, algum produto ilícito seja encontrado, aí a Polícia Rodoviária Federal daria o flagrante em razão daquela conduta, mas como consequência do que estava sendo feito. Mas pedimos a prisão dos 14 e esses 14 já foram presos. Everton, uma obra e quantas empresas? Uma só? Era um consórcio. Era um consórcio? Foi feito um consórcio. De quantas empresas esse consórcio? Só saberia precisar? 3 empresas. 3 empresas. Doutor, quantas pessoas foram presas na capital e quantas foram no interior? Na capital foram 4, o resto todo no interior. Doutor Everton, é a prisão preventiva, né? Preventiva. 90 dias, podendo ser renovada. Exatamente. Teoricamente, ela não cabe a renovação, porque ela cabe a cessação, ou seja, a sua revogação. Há um prazo razoável de 90 dias. Quem pode revogar essas prisões? Não, Ou o próprio desembargador? Não, o desembargador pode revogar, ele decretou, ele pode revogar. Pode ser caso de HC, a Câmara. Não, na verdade é a Câmara Especial, porque quem mantém a atribuição na Câmara Especial é o prefeito, em razão de crime praticado por prefeito no exercício do cargo. Então, pode ser que a Câmara conceda em sede de HC. Isso é possível. Agora são prisões temporárias, preventivas e não as temporárias. Você pediu isso em função da protesto? Não, circunstâncias totalmente diferentes. Como fica a situação jurídica do Lúcio Moschini? O processo sobe para o STF depois da diplomação. Depois da diplomação, a parte dele sobe para o STF. Depois da diplomação. Mas hoje ele tem fórum privilegiado? Não tem. Tanto é que está preso. Vai estar preso. É. Só dia 17. Isso, dia 17, ele permanecendo preso, não havendo nenhuma causa de revogação da prisão preventiva dele, a diplomação dele ocorrerá com ele ergastulado. Do valor total da obra, quanto já foi repassado às empresas? Tem como precisar? Mais de 2/3. 2/3? É. Aquela operação que teve Ouro Preto, que foi feita dentro de um empreendimento do Alex Testolha. Operação Baco. Operação Baco. É uma outra coisa. Nada tem a ver com esse trabalho. Operação Baco é um outro trabalho. Existe alguma outra obra que, além dessa do espaço alternativo? O senhor só fixou tudo na questão do espaço alternativo, mas tem outras situações também, de outros processos de licitação, alguma outra coisa assim que a gente pode mencionar também? Você que quebra o sigilo? Pois é, eu contaria para você e para os possíveis investigados, caso existisse, né? Aí eu prefiro. Não sei. Verdade, não sei, mas se soubesse, não falaria. Tá certo? Não sei, mas se soubesse, não falaria. Gente, muito obrigado. Inspetor, comandante, gente, então, muito obrigado. Tá? E desculpe se não conseguimos ser mais claros. Muito obrigado. Tudo bem, compadre?